Nesse vídeo eu trago para você mais uma ferramenta de chatbot, mais uma ferramenta low code, dessa vez do Google, para você construir o seu chatbot do zero, que é o Dialogflow. O Dialogflow é uma ferramenta muito interessante, muito poderosa na construção de chatbot e muito simples. Você consegue construir um chatbot do zero, sem saber programação, sem saber números matemáticos, inteligência artificial, machine learning, isso tudo já está resolvido para você. Então confere comigo até o final que esse vídeo está bem interessante. Bora lá? Fala pessoal, Pena na área novamente, dessa vez para trazer para vocês mais um conteúdo de chatbot, mais um chatbot low code para você testar a diferença entre outros. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre a plataforma da SAP, que é o Conversation AI, e eu trago agora para vocês o Dialogflow, que é uma ferramenta muito poderosa de construção de chatbot com diversas opções, e você vai conseguir fazer isso de maneira gratuita junto comigo. Esse vídeo é para ser um vídeo rápido, então eu vou mostrar um chatbot do básico para vocês, bem básico mesmo, e aí vocês conseguem mexer mais na ferramenta, entender os conceitos, e depois vocês vão conseguir comparar que a maneira de desenvolvimento nessas ferramentas, elas são muito parecidas, né? Toda a lógica, todo o método de desenvolvimento, né? Com intents, treinamento, etc. é muito parecido. E é mais uma ferramenta low code, tá? E esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando com a camiseta oficial do canal Pena Rocks. Olha aí que maravilha. Provavelmente a partir de agora, todos os vídeos que vocês forem ver, vocês vão ver com essa camiseta aqui gravando. Né? Uma vantagem que eu não preciso trocar de roupa mais, né? Bom, brincadeiras à parte, aproveita, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para me ajudar, para deixar esse vídeo mais relevante, as pessoas terem acesso a esse vídeo. Os conteúdos de chatbot aqui têm crescido, têm feito sucesso, estão ficando legais. Então me ajuda para poder me incentivar e criar mais conteúdos desses, tá? Tem outras plataformas que eu quero testar ainda, da Amazon também, que é o Lex, apesar de não ter em português ainda também. Vou tentar fazer um teste lá e trago para vocês um passo a passo depois também. Combinado? Então, já se inscreve aí também no canal, caso você ainda não seja inscrito no canal, e aproveita e ativa as notificações desse canal para saber sempre que eu postar uma novidade para vocês. Beleza? Bora para o conteúdo então. E antes de te falar diretamente o passo a passo, o conteúdo, primeiro eu vou te mostrar o site do Dialogflow, como que você faz para acessar, configurar, como que você faz para escolher o modelo certo para não pagar nada e como ativar ele dentro do seu console do GCP, do Google Cloud Platform, beleza? Então vamos para minha tela que eu já te mostro como fazer isso. Beleza, já aqui na tela do console, você vai entrar no seu console através do endereço do GCP, tá? Você pode entrar no seu console.cloud.dialogflow, .cloud.google.com, ou você pode entrar direto no dialogflow.com, que é o site oficial da ferramenta, tá? E aí ele vai te mostrar aqui, já vai te falar a diferença entre o Dialogflow CX e o ES. São diferenças de edições, tá? A CX é de Customer Experience, é uma edição um pouquinho mais avançada, e a ES, que é a que nós vamos usar nesse vídeo, é a Essentials. Ela traz várias ferramentas já, várias opções. A CX é um pouco mais avançada. Eu posso trazer um próximo vídeo, um outro vídeo, quando a gente começar a avançar um pouquinho mais no assunto chatbot e falar sobre recursos mais avançados de treinamento e mais opções que a gente tem para o usuário, tá? Então, já fica atento aí desde o começo que a versão que nós vamos utilizar é essa ES, que é a Essentials, tá? Se você quiser saber mais sobre preços da ferramenta, você tem essa aba de preços aqui, você tem uma lista geral de preços, você tem todos os preços do Google, tem a parte da calculadora que você consegue simular lá, como todas as ferramentas da cloud deles, você consegue fazer você tem um estimator lá, para você conseguir calcular o quanto você vai gastar em média, de acordo com os acessos, caso você tenha esse número, tá? E aí, se você acessou por aqui, via Dialogflow ou direto no GCP, você consegue entrar no seu console através desse botão console aqui em cima. Uma vez que você estiver logado na plataforma, a primeira coisa que você precisa fazer é ativar dentro do seu GCP a API do Dialogflow. Então você já pode pesquisar na barra de tarefas, na barra de buscas em cima, por Dialogflow, tá? E você vai achar esse cara aqui, ó, Dialogflow API. Então dá um clique nele aí, a minha vocês vão ver que já está ativa, mas para vocês, se você ainda nunca ativou, nunca trabalhou com esse cara, você precisa ativar essa API. Somente isso, tá? Sobre preços, ele vai te dar um panorama sobre cada ferramenta que ele tem aqui dentro, cada ferramenta avançada, mas em relação a preços de maneira geral,
O ideal é que pode vir aqui gerenciar a ferramenta já, tá? Aqui fala se já teve acesso, se não teve. Eu vou mostrar isso para vocês, o uso da ferramenta direto lá, tá? Você pode procurar aqui como Dialogflow, pode vir aqui nos preços da ferramenta e aqui você tem, aliás, se você ainda não tem uma conta no GCP e está criando agora, você pode ficar mais tranquilo ainda que eles te dão $300 de crédito para começar a testar muitas ferramentas lá dentro, tá? Dentro da lista detalhada de preços, aqui você vai entrar na lista de preços, tem essa parte de AI Machine Learning, tá? Você vai entrar aqui, vai descer até a opção Dialogflow. Dentro da opção de Dialogflow, ele fala até que você tem um teste gratuito do CX também, eles disponibilizam aí $600, mas de novo, não é a versão que nós vamos testar nem fazer nesse vídeo, tá? Então vem aqui, ó, você consegue já entender aqui, ó, na parte do agente ES, que é o Essentials. Texto gratuito, entrada de áudio, enfim, dá uma comparada aqui depois, não vou passar um por um para não ficar chato aqui, mas olha lá, tudo que nós vamos fazer aqui é gratuito dentro desse cara, beleza? Então tá bom, foi lá, ativou esse cara aqui, o que você precisa fazer agora é acessar a ferramenta, tá? Para acessar a ferramenta, você pode ir através do console. Pode acessar através do console.dialogflow.cloud, pode acessar através do console.dialogflow.com ou do dialogflow.cloud.google.com, também vai cair nesses caras, tá? Então tinha já um bot aqui que eu tava fazendo teste, tinham alguns, na verdade, aqui, tá? Mas eu não vou utilizar eles, vamos criar um do zero para vocês entenderem um passo a passo aqui dentro da ferramenta do Dialogflow. Perceba que aqui em cima, como eu falei, já está o Dialogflow Essentials, tá? Para quem for testar o CX, tem aqui embaixo, ó, tem bem no menu Dialogflow CX, não é o que nós vamos fazer agora novamente, tá? E aqui vocês conseguem ver que eu estou utilizando a versão Trial Free, tem tudo aquilo que a gente falou sobre gratuito lá, tá? Se eu vier aqui e fizer um upgrade é porque eu estou escolhendo outro tipo de plano pago lá dentro, não é a nossa intenção nesse momento, tá? Então vamos lá, para criar um novo chatbot aqui dentro, o que você faz? Aqui onde você lista os bots, você tem a opção aqui embaixo, ó, Create New Agent, vem nessa opção. Primeira coisa que você vai fazer é dar um nome para esse chatbot, tá? Vou botar aqui, ó, Penarox YouTube. Você precisa selecionar qual é a linguagem padrão que esse bot vai conversar. Não vou mostrar isso agora, mas você consegue colocar ele em vários idiomas, tá? Então você consegue colocar ele como padrão português, mas você consegue colocar ele em outros idiomas traduzidos também. De novo, esse é um vídeo básico, rápido, só para vocês entenderem como funciona. Num vídeo mais avançado, eu mostro toda essa parte de configuração, criação, tradução, se vocês tiverem interesse, é claro. Então você vem aqui, eu vou colocar esse cara já em português, e aí, para quem viu meu vídeo lá sobre o chatbot do Conversation AI da SAP, vocês viram que em português não funciona legal. Quem executou lá e quem testou a ferramenta conseguiu entender que não funciona bem em português, tá? Porque eles não estão suportando o idioma ainda. É uma ferramenta muito boa, mas não está boa no português ainda. O Dialogflow é fantástico em português. Então entra, faz o teste e vocês vão entender que é uma ferramenta muito legal para a criação de chatbot de maneira low code, tá? Aqui tem mais algumas configurações, não vou mexer porque já bate com o nosso time zone aqui, o GMT -3, tá? Buenos Aires, mas eu acho que não tem outro aqui, o nosso é -3 também. Esse cara, eu vou vincular ele com um projeto lá do GCP que eu já tenho, tá? Aliás, não vou. Pode fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, tá? Caso você não tenha, sua conta esteja zerada lá, clica em Create New Project. Esse project é justamente para você controlar todos os recursos que você está utilizando dentro do seu GCP, tá? Então, se você criar um novo projeto separado aqui, específico para esse cara, significa que lá dentro do GCP, você vai conseguir ver o quanto esse cara está gastando de maneira separada, né? Fazer todo o billing, toda essa parte de faturamento, beleza? Não precisa marcar essa opção aqui embaixo. Esse cara é um Mega Agent e ele serve para ser um orquestrador. Ele é um cara um pouquinho acima dos chatbots normais que a gente está criando aqui. Então, primeiro passo criado, vamos lá clicar em Create. O processo de criação ele é até bem rápido, ele leva às vezes menos de um minuto e pouquinho, mas no vídeo aqui eu vou fazendo alguns cortes para não ficar muito chato para vocês, tá? Mas é bem rápido o processo de criação. Agora a gente entra na parte de intents. O que são intents, né? É justamente a intenção do usuário. Então você precisa programar intenção por intenção para dizer que quando o usuário tem a intenção de dizer algum assunto, por exemplo, eu quero saber mais sobre salário, eu quero saber sobre pagamento, eu quero saber que dia que eu recebo. Então tudo isso está dentro de uma intent salário, por exemplo. Geralmente no chatbot a gente tem uma intent inicial que seria a intent de welcome, ou em alguns chatbots chamadas de intent de greetings. Além disso, é sempre necessário ter uma intent de fallback. A intent de fallback
é onde ele vai cair sempre que o usuário falar algo que ele não encontrou em nenhuma das outras intents que ele tem dentro do chatbot, tá? Então é importante que você sempre tenha uma intent de fallback e também a intent de welcome. Se você entrar na intent de welcome, você já vai ver como que ele está treinado aí dentro, tá? Você vê que ele já dispara um evento de welcome aqui. O evento é algo mais avançado, também não vou explicar muito aqui. Aqui entram as training phrases, que é algo que a gente vai fazer também em uma intent específica para a gente entender como funciona, tá? Então você vê que ele já colocou aqui algumas frases de treinamento para quando é um welcome. Quando o usuário fala, olá, e aí, tudo bem? Né, saudações, opa. Então tudo isso quando o usuário digita, né, dentro da ferramenta, ele cai nessa intenção e ele fala, entendi, o usuário acabou de chegar, eu preciso dar uma saudação para ele, dizer um olá, dizer um oi, receber esse cara, tá? Então essa é a intent de welcome. E aqui embaixo você tem justamente onde você configura as respostas, tá? Então vamos explicar um pouquinho melhor aqui, ó. Tem a parte de contexto aqui em cima, que é o contexto. Quando você adiciona um contexto de entrada e um contexto de saída, significa que, dependendo de uma intent que você programar aqui dentro, e você fala assim, esse usuário começou a falar de salário, que é o exemplo que a gente estava dando aqui. Então você consegue configurar um contexto chamado salário aqui dentro de entrada de um contexto de saída, né? Se essa for a primeira interação do usuário. O que acontece? Quando ele for para a próxima intent e fizer uma nova pergunta, e de repente o usuário fala assim, eu quero saber mais sobre o salário. Você vai falar assim, você recebe, o chatbot pode responder, você recebe sempre através do banco tal. E o usuário faz assim, ok, mas quando? Esse mais quando não é uma intenção clara, certo? Mas quando o quê, né? Então, o chatbot precisa ser inteligente para entender qual é o contexto de conversa que o usuário está tendo. Mas quando significa que ele está aguardando aquele contexto de salário e ele sabe que o usuário está querendo perguntar quando é a data de recebimento, tá? Então isso facilita, o contexto faz com que o chatbot entenda que o usuário está dentro daquela mesma conversa. A partir do momento que ele se perder ali dentro ou o usuário falar algo que não é daquele contexto, ele mata o contexto e vai de novo procurar em todas as intents do chatbot para entender onde aquele usuário quer interagir. Tá? Muito bem, a parte de evento, tem uma parte específica de eventos aqui que é um pouco mais avançada, é justamente para você depois entender que evento ele disparou, em que parte do chatbot ele entrou. Aqui no caso é um evento de welcome, ou seja, ele pode ser disparado também sempre que um determinado navegador mandar um evento de welcome para dentro desse chatbot, ele já vai dizer um olá, que é a frase de resposta que está lá embaixo, tá? Aqui, logo embaixo, nós temos as training phrases. As training phrases são justamente as frases que você precisa passar para ele, e quanto mais frases você passar para o chatbot, melhor ele vai ser treinado, mais fácil ele vai conseguir entender quais são as intenções do usuário. Principalmente quando você estiver desenvolvendo um chatbot e você tiver mais intenções e intenções parecidas, né, entre elas, que de repente falam de assuntos muito parecidos, você precisa fazer uma desambiguação, você precisa separar qual é a intenção correta do usuário. Então, nesse caso, quanto mais frases você passar, mais específico ele fica. Isso aqui nós vamos fazer também daqui a pouquinho aqui no nosso chatbot que a gente acabou de criar. Então vocês percebam que já está criado, na verdade ele já te responde, eu vou te mostrar como. Então tem essas frases de treinamento que ele usa aqui. O usuário não precisa digitar exatamente o que está aqui, é só para o bot pegar essas frases, treinar no machine learning interno dele e aí ele consegue entender o que o usuário está falando, tá? Então, isso aqui é para captar a intenção do usuário. Logo abaixo você tem aí um action em parameters. Aqui é justamente onde você consegue pegar variáveis aqui dentro. Quando o cara passa um número, ele passa um nome específico que ele quer procurar. Ou você precisa, né, dentro do actions aqui, que o usuário entre com um parâmetro obrigatório. De repente você fala assim, me fala sobre o salário. Tá, mas salário de quem, né? Eu quero saber do salário do fulano de tal. Acho que o salário não é um exemplo legal aqui agora, porque de repente a pessoa só pergunta dela, então ela já está logada na plataforma, né? Não faria muito sentido. Mas você pode perguntar algo relacionado a qual é numa faculdade, qual é a minha nota, qual foi a minha nota? Ele vai perguntar, tá, nota de qual matéria? Então matéria seria um parâmetro obrigatório dentro dessa intent, dentro das training phrases, para que ele possa entender que matéria você quer. Eu quero saber sobre a nota de matemática. Então tá bom, então você respondeu para ele já sabe onde ele vai procurar isso daí. Tá? Isso é só um exemplo, é só mais para você entender o que são esses actions and parameters, tá? E aqui embaixo nós temos o response, é justamente as frases que você vai mandar para o usuário. Você pode configurar várias frases aqui
Não é que ele vai responder todas. Quando a gente falar ali com ele, vocês vão ver, ele não vai responder olá, depois vai responder oi. Ele vai trabalhar de maneira aleatória aqui. Então, assim, por um bot não ficar muito robótico, né? Você consegue deixar ele de maneira randômica ali para que você possa, cada vez que o usuário falar, ele dá uma resposta diferente para você, tá? Aqui você pode setar esse cara também como uma End of Conversation, que significa que se o usuário fala com você através dessa intent, seria uma intent de goodbye, por exemplo, uma intent de tchau, né? Você marca essa intent como intent final, ele vai entender que a conversa acabou. O que ele faz? Ele mata todo o contexto, ele mata todas as conversas. Se o usuário continuar falando com ele, ele vai tentar fazer o welcome novamente, ele vai tentar iniciar toda uma conversa novamente com esse usuário, beleza? E aqui embaixo tem uma parte avançada também, que é a parte Fulfillment, e aí foge até um pouco do low code, aqui onde você consegue habilitar o acesso a webhooks para intent e o acesso a webhooks para desenvolvimento, que vem exatamente dentro desse menu lateral esquerdo aqui, ele cai dentro desse Fulfillment aqui, tá? Então, quando você ativa aqui o webhook ou o inline editor, você consegue desenvolver em Node aqui embaixo, tá? E para isso você tem que ter lá no seu projeto GCP habilitado o pagamento, né, para cobrança do Cloud Functions lá, porque ele vai executar isso aqui de maneira serverless. Ele vai bater lá no Cloud Functions e vai executar o seu Node lá dentro através do que você coloca aqui. Então você pode fazer ele de maneira low code ou você pode programar intenção por intenção, fallback por fallback, aqui, tudo que você quiser aqui dentro. Quando você vai utilizar esse cara em um bot mais avançado, quando você precisar fazer o acesso a uma API ou através do webhook aqui, você precisa fazer post em alguma API, você precisa acessar algum serviço externo um pouquinho mais avançado do que simplesmente diálogo com algumas informações, tá? Não é o que nós vamos fazer nesse bot aqui também. Então eu vou voltar aqui para intents. Então a nossa intent de welcome já está configurada, você consegue testar nessa janela lateral aqui, ó. Eu vou até passar o meu vídeo para o outro lado para ficar melhor da gente ver os testes, tá? Já que no menu ali não tem nada de muito interessante na parte de baixo nesse momento, tá? Então aqui, ó, você consegue fazer um teste aqui. Se eu disser para ele oi, ele já me responde aqui oi. Aqui ele te mostra todos os detalhes, tá? O que o usuário digitou, né? O usuário digitou oi, qual foi a resposta desse cara, a resposta padrão também foi oi, em qual intent ele caiu, então aqui você já consegue filtrar em qual intent ele caiu. Na actions lá, ele disparou uma input welcome por causa do evento lá, lembra? E aqui embaixo ele tem uma escala de seguimento, aqui a gente não vai entrar muito nesse assunto também. E você consegue depois ter um diagnóstico info aqui, uma parte mais avançada. Então aqui você já consegue testar o seu bot e ver se ele está respondendo exatamente o que você colocou lá e ver como que tá esse diálogo, tá? Claro que tem uma outra maneira de testar depois exatamente um chat, ele tem o web chat dele, eu vou te mostrar ali na parte de integrações ali embaixo, bem do lado esquerdo, tá? Não é a nossa intenção ainda, depois a gente faz essa parte da conexão. Então, de maneira simples, a gente pode aqui criar uma nova intent, tá? Vamos criar uma intent e vamos dar um nome para essa. O ideal é que o nome dessa intent ela esteja vinculada exatamente ao assunto que você quer falar. Então vamos supor que a gente quer falar sobre salário, que é aquilo que a gente estava comentando aqui agora, né? Então você dá um nome no intent de salário. Tem alguns padrões que você pode colocar aí de desenvolvimento. Eu vou deixar bem simples aqui por enquanto e vou deixar esse nome como salário mesmo, tá? Não vou ativar nenhum contexto nesse, tá? Porque a gente não vai continuar a conversa, a gente não vai continuar navegando, nem descendo outros níveis aqui. E aí eu vou deixar para vocês testarem essa parte, mas seria simplesmente você vir aqui e adicionar um contexto. Você pode chamar o contexto também de salário. Falei que não ia fazer, acabei fazendo, né? Mas você pode deixar aqui já habilitado para ele salário. Aqui você tem um número de vezes que ele pode falar, de repente, sobre esse assunto aqui, tá? Isso aqui, depois eu explico um pouquinho melhor, uma explicação um pouco mais longa. Mas seria meio que para manter um contexto aqui. A gente não vai usar, mas pode deixar ele aqui, não tem problema. Não vou cadastrar nenhum evento, a gente não vai disparar nenhum evento nesse caso, tá? Porque ele não vai precisar ser acionado via evento externo nem nada parecido. E aí o que a gente precisa fazer agora são as training phrases. Então se o cara quer saber algumas coisas sobre o salário, aí entra o momento do desenho da solução, né? O que você precisa passar para que ele entenda que esse usuário está falando sobre salário. Então a gente pode colocar aqui, quero saber sobre meu salário. Como faço para receber meu salário? Ele pode falar só salário, você pode variar e colocar com acento, tá? Ele está entendendo o salário aqui, é importante olhar como uma localização. Não é uma localização, então é importante que você exclua essa variável que ele acabou de criar. Perceba que quando ele cria aqui,
ele vai entrar aqui depois no Actions and Parameters. Então a gente não quer isso nesse momento, tá? Então a gente vai matar esse cara de baixo e eu preciso matar ele também. Esse cara aqui, beleza, salário. Me fale mais sobre salário, com quem posso falar sobre salário. Eu vou adiantar essa parte aqui, tá? Enfim, eu coloquei algumas intenções aqui. Acho que tem como colocar mais, tá? Porque tem que ir pensando dentro da solução e você pode pensar aí em outras frases também para colocar dentro da sua intent. Acho que a gente pode criar uma outra aqui para ficar mais claro depois. De novo, vou matar esse cara aqui porque não é last name que eu tenho falado aqui, tá? Uma coisa importante sobre variáveis, tá? Você pode colocar variáveis aqui. Eu não vou usar nesse cara, mas vou te dar um exemplo, tá? Quero saber salário da empresa blá blá blá. Beleza? O que acontece? Empresa monopolização não vou utilizar dessa maneira. O que você pode fazer para definir uma variável que você vai conseguir identificar dentro do seu código depois, tá? E passar essa variável para algum lugar. Você vem aqui, você pode ou usar os que ele já tem aqui, tá? E aí pode ser um name, pode ser qualquer coisa parecido aqui, tá? Um given name, talvez o given name faça sentido aqui. Se não tiver legal para você, você pode criar uma nova aqui, fica uma específica para você, tá? Ele vai criar esse given name aqui. Então, beleza. Feita essa parte, a gente vai para a parte de Actions e Parameters. Aqui você consegue gerenciar esse cara, tá vendo? Ele já apareceu aqui, ó, automaticamente. O que você pode fazer aqui? Falar que esse cara é obrigatório. Se ele não falar o nome da empresa, eu não consigo dizer para ele qual é o salário dele, ou, enfim, quais são as regras para pagamento. Isso aqui seria mais uma FAQ, tá? A gente não vai colocar empresa aqui agora, mas seria mais para você entender. E aí, se ele não falar o nome da empresa, o chatbot precisa devolver para ele uma pergunta falando, poxa, me informa o nome da empresa. E você vem justamente nisso aqui, ó, definir um prompt, tá? Para essa variável específica. Aliás, você pode mudar aqui, tá? O nome, ó. Eu vi que tava given name ali, você pode colocar aqui, ó, empresa, por exemplo. Vou pegar esse cara como uma variável empresa mesmo. E você vem aqui e define uma pergunta para ele lá, forme a empresa. Aí a próxima ação do usuário, quando ele entrar com o nome da empresa, o chatbot vai entender que ele está respondendo esse cara aqui. Mas, de novo, a gente não vai fazer isso, só dei um exemplo aqui. Não é a nossa intenção, acho que nem cabe aqui nesse momento, tá? Então, vou deletar esse parâmetro aqui. Não vamos utilizar actions e parameters aqui. E esse cara aqui, eu vou excluir essa frase, porque não faz sentido nesse momento. Tá bom? Beleza? E aí, sempre que cair dentro dessa intenção, como eu faço para responder, né, esse cara? Então, eu vou adicionar uma resposta aqui. Aqui, eu esqueci de falar quando eu estava falando sobre respostas. Você tem a resposta default, que seria a resposta de texto para todos os canais, tá? Porém, você consegue aqui adicionar canais específicos de resposta. Quando você clicar aqui, ó, você pode adicionar uma resposta específica para o Google Assistente, que seria uma resposta de voz. Você pode adicionar uma resposta específica para o Facebook, para o Phone Gateway. O Phone Gateway seria uma URA, uma central eletrônica que liga e ele acaba caindo desse cara e ele faz também a resposta. Então, perceba, esse chatbot funciona inclusive para sistemas de URA, desde que utilize esse Phone Gateway, tá aqui, tá? Você pode responder de maneira diferente para o Slack, então você consegue ir adicionando tabs ali de resposta. Assim, para o Facebook seria uma resposta específica, para o Slack seria outra, para o Telegram outra, Click, Skype, enfim, tem bastante opção aqui. Por quê? Cada uma tem um suporte diferente, tá? Então, assim, para o Facebook você consegue de repente colocar um card na resposta com botões específicos, com a URL da página, enfim, você pode incrementar essas respostas do que um simples texto e fica mais fácil para o usuário conversar e navegar no chatbot depois, porque ele vai simplesmente clicar nesses caras, tá bom? Aqui o nosso teste é com uma resposta simples mesmo, tá? A gente pode colocar para ele, o pagamento do salário feito sempre no 5º dia útil cada mês e é depositado e é transferido direto para o conta, tá? Então aqui, beleza, a gente pode adicionar mais respostas variantes aqui, não é o sentido nesse caso, a gente está falando de uma faca, a resposta deveria ser sempre a mesma, eu não posso ficar variando respostas, posso variar a maneira de escrever, mas não é necessidade, acho que aqui já ficou bem clara essa parte. Salva aqui, ele salva rápido, ele está nesse momento treinando a intent, ele deu que a intent foi salva, daqui a pouco ele fala aí que ela foi treinada também, tá? Então uma intent nova aqui. De novo, se você voltar aqui em intents, salvar de novo, salva, coisa, intents. Beleza. Então agora você vê que além da intent de fallback, welcome e salário. Não mostrei a intent de fallback para vocês, né? Então aqui na intent de fallback, vocês conseguem ver que ele vai ter uma resposta padrão aqui já, ó. Tá vendo, ó?
ele disparou uma action aí de desconhecido, né? E aí ele tem aqui, lamento, mas não compreendi, desculpe, não compreendi. Ele vai variar essas respostas aqui sempre que ele não entender. A gente vai botar no teste ele depois, vocês vão ver que ele cai aqui, tá? Aqui tem mais opções, porque aqui você consegue fazer um follow-up de intent, já é um pouco mais complexo, também não vou entrar nesse mundo aqui agora. Isso aqui é muita coisa para falar, seria quase um curso à parte, mas para você entender como você cria de maneira básica um chatbot e ativa ele aí dentro da sua conta, tá? Vamos fazer o teste então, ó. Se eu falar com ele, oi, novamente, né, ele deve entender, ela respondeu dentro da intent. Vamos falar de novo, ele respondeu oi de novo. Você vê que eu tô variando as frases, ele tá caindo dentro da mesma intent, e dessa vez ele mudou a resposta, que ele de novo ela é randômica lá dentro, tá? Ela é aleatória. E aí vamos falar, quero saber sobre salário. Aí já funcionou, ó. Você pode ver, ó, o pagamento de salário é feito sempre, blá, blá, blá. Então assim, ele entrou, ele criou um contexto aqui, que a gente deixou esse contexto criado lá, tá vendo? Ó, esse contexto de salário entrou dentro da intent de salário, não tinha nenhuma action, né? A gente não disparou nenhuma action, e a gente não tá tratando esse cara aqui no momento. Então tá vendo? Você já conseguiu dar algumas respostas pro seu usuário, você já tem uma intent de entrada, já consegue falar um oi pro cara, então tudo isso é bem interessante. Agora vamos fazer um teste para ele cair no fallback, tá? Antes da gente encerrar aqui. Eu vou falar que é uma banana. E aí ele cai dentro da intent de fallback, tá? Infelizmente não captei o que é banana. Contexto. Perceba que ele manteve o contexto de salário e ele vai manter esse contexto por 5 conversas, que é exatamente aquele número que a gente tinha lá em cima. Sobre a intent, sobre o contexto dentro da intent de salário, tá? Mas assim, ele caiu dentro do intent de fallback, e aí o usuário não fica no vácuo, não fica uma resposta em branco, não dá um erro na tela, na verdade, porque aí você vai perceber que ele traz para você aqui, ok, não captei. E ele tem um log ali depois de coisas mais avançadas, tá? Muito bem, então você já criou o seu chatbot, você já conseguiu construir ele do zero, e aí o que você precisa fazer? Ir adicionando novas intents. Então, poxa, agora eu quero falar sobre faculdade, sobre matéria, sobre nota, que é aquele exemplo que a gente deu, ou dentro de uma empresa, eu quero saber sobre férias, né? Eu quero saber sobre contratação de novos funcionários. Tô deixando sair, que isso. Então você quer, né, saber sobre você precisa preencher aquelas training phrases, né? É a parte mais difícil, tá? Desenhar de fato o fluxo da conversa, entendeu? Como o usuário pode interagir, prever, e ao longo do tempo você tem que ir dando manutenção e melhorando e treinando esse chatbot justamente para ele ficar cada vez melhor para o usuário, beleza? Então, a gente já falou do intent, das intents, tem as entities são diferentes das intents. As entities são para você criar opções específicas ali dentro, tá? São como variáveis dentro de um sistema. Não vamos fazer isso aqui agora também, porque é um pouco mais avançado. Eu tenho um exemplo mais complexo depois. A gente vai desenvolver um chatbot mais complexo depois. Aguenta aí que eu já vou te falar como, tá? E aí tem essa parte aqui do integrations também, tá? Dentro de integrations é justamente o que você consegue vincular com outros front-ends aí, na verdade, né? Com outras conexões. Então você consegue utilizar ele conectado no Phone Gateway, você consegue utilizar no Twilio, enfim, várias plataformas. Essa é a parte do OneClick Telephony, tem a parte de telefone aqui também. E aí a parte de texto, baseada em texto. Então você tem um demo aqui que ele consegue fazer, tá vendo? Ó? Tem um Dialogflow Messaging também, o Message do Facebook já para conectar automático, Telegram, Slack, mais aqui OpenSource você tem aí Skype. Aqui você consegue também conectar o Teams. Eu já fiz conexão com o Teams, então assim é bem interessante. E tem outras plataformas aqui também. E você consegue adicionar outras plataformas de maneira manual, tá? Não tá limitado a essas plataformas aqui. Aqui você consegue fazer de maneira automática. É muito mais simples, é muito mais rápido, tá? Essas integrações. Mas através das APIs você também consegue conectar com outras plataformas, com outros serviços, tá bom? E aí tem toda uma parte aqui, esse training aqui não é o training do bot, é um training, é o log, tá? É como se fosse o log, na verdade, tá? Mas é a parte onde ele vai fazendo o treinamento das training phrases lá, tá? Você vai vendo que ele vai captando. O que você pode fazer? Você pode entrar depois e ver exatamente onde caiu cada intenção. Acho que dá pra dar uma olhada aqui, mas isso fica por uma parte mais avançada também, tá? É a parte de validation, toda a parte de histórico, tudo que foi logado dentro desse bot, tá? E tem a parte de análise aqui. Tem essa parte de pre-built agents aqui, que também é muito interessante. Mas, se eu não me engano, eu vou confirmar e depois trago aqui, ele não tem para português ainda. Esse Smart Talk já seria para criar vários diálogos, várias intents para uma conversa normal antes de você entrar num assunto. Tem essa parte de suporte aqui para CRM, por exemplo, um pouquinho mais avançada já.
a parte de tradução, para fazer tradução de frases diretamente, e a parte de clima. De novo, acho que ele não para português ainda, mas depois dá para fazer um teste com esse cara aqui também, tá? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, esse vídeo termina aqui, você já consegue desenvolver e testar o seu chatbot low code aí com Dialogflow. Espero que você goste, tá? E aí, deixa eu voltar minha câmera aqui full. Muito bem. Então, como você viu aí, né, tem muitas opções dentro do Dialogflow, tem muita coisa boa para você fazer aí, tem muita coisa interessante. Vale testar a ferramenta. Como eu falei, eu vou desenvolver um chatbot mais complexo ali dentro e vou trazer esse passo a passo aqui no canal. E aí você pode acompanhar e fazer para você também. O que eu vou fazer com ele? Eu tive uma ideia de colocar um chatbot no meu portfólio, na minha página pessoal, no pena.rocks, https://pena.rocks. Lá dentro eu vou colocar um chatbot para responder como se fosse eu ali dentro, respondendo as dúvidas das pessoas, ou até mesmo como se fosse uma entrevista de RH, perguntando sobre o meu passado, sobre o meu currículo, perguntando sobre o meu trabalho, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, onde pode encontrar o meu portfólio, enfim, tem várias coisas. Então, nesse caso, eu vou montar uma trilha específica para montar esse chatbot, por quê? Porque vai ficar longo, então eu vou quebrar esse cara em vários vídeos curtos. O que eu vou fazer? Nós vamos desenhar esse chatbot e aí depois nós vamos passo a passo criar, configurar, treinar, plugar esse cara lá no web chat, no cantinho da página. Vocês vão ver ele funcionando e depois vocês mesmos vão poder entrar na minha página e também testar esse cara. Show? Beleza. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a ferramenta do Dialogflow. Estou apresentando ela ainda para vocês. Tem muita coisa a ser feita. Eu acho que a melhor maneira seria ter um projeto real para vocês entenderem tudo como funciona ali dentro. Eu vou fazer isso tudo de maneira gratuita, utilizando o Essentials também. Não vou gastar com esse cara. Depois, um outro vídeo separado desse tema, posso apresentar também para vocês o CX lá, que seria a parte mais avançada do chatbot. E além disso, tem mais assunto de chatbot, automação, hiperautomação rolando e vindo aí no canal, tá? Então eu vou trazer mais coisa aí. Vou trazer alguma coisa sobre o Lex da Amazon, com certeza. Eu vou testar, vou trazer de outras plataformas também. Vou misturar isso aí com alguma coisa de RPA, então vamos junto comigo aí, vamos deixar bem interessante, tá? Tem bastante novidade vindo no canal aí. Então muito obrigado para você que ficou comigo até aí. Não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like para me ajudar, dar essa força aí e fica junto comigo, beleza? Ativa as notificações também. Um abraço, valeu, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.